Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Região São Paulo e comigo aqui presente está o Vinícius, da D2B Agência e também embaixador da região de Ribeirão Preto. Bem-vindo, Vinícius, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom trocar experiência, informação, enfim. Acho que essa é a principal função de uma associação como a Brad e sempre um prazer. O tema de hoje é performance comercial digital. Vinícius, explica pra gente o que é performance comercial digital. Cara, performance comercial digital nada mais é do que a junção de algumas coisas. O digital é muito utilizado para potencializar a venda de qualquer negócio, a gente sabe disso. Mas muitas vezes as empresas elas recebem os leads e não conseguem dar sequência da melhor maneira dentro do negócio. Porque o comercial ele é analógico, porque o cara está acostumado a vender de uma outra maneira e a abordagem com esse cara que vem da internet deve ser diferente. Então, performance comercial digital é estratégia. Então, a gente definir a melhor estratégia diante do público e do produto que a gente tem. Às vezes, a criação de um novo produto ou serviço, porque não adianta nada você ter o melhor desempenho na captação de leads, sendo que o seu produto depois ele não é vendável. E treinamento da equipe comercial. Então, a gente tem feito isso dentro dos negócios dos nossos clientes e isso tem contribuído para o nosso negócio, para a agência. Porque muitas vezes a agência ela gera demanda, o cliente depois ele não consegue vender e aí ele fala que o teu lead ele não é qualificado, ele fala que a agência não está conseguindo entregar resultado para ele. Mas muitas vezes o problema está dentro do cliente. Então, performance comercial digital é a gente gerar a demanda, mas também ajudar o cliente no processo de venda. Entendi. Então, pelo que você explicou aqui, significa você fazer com uma equipe de vendas que hoje em dia não captava e efetivava vendas oriundas da internet, que agora elas consigam trabalhar isso de uma forma muito mais performática, consigam realmente fazer com que essas vendas oriundas de um meio digital, elas tenham sucesso. É isso, mais ou menos? Exatamente. Eu vou explicar um passo a passo, né, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou colocar uma campanha no ar, seja através de uma landing page, seja através das ferramentas de geração de cadastro do LinkedIn, do Facebook, Instagram, enfim. Vou captar esses leads. Normalmente esses leads ou eles são entregues para o cliente através de uma automação ou através de um processo, envio lá planilha e tal. O comercial ele pega essa planilha, o que ele faz? Ele entra em contato pelo WhatsApp, ou ele liga, ou ele manda um e-mail. Mas muitas vezes esse cara ele não tem a técnica adequada para abordar. Ele aborda de maneira errada, ele não sabe fazer follow-up, ele muitas vezes não utiliza do WhatsApp ou de alguns meios que são muito utilizados hoje. E aí ele não consegue realizar a venda, ou ele demora muito para entrar em contato, ele não faz uma pré-qualificação. Então a gente cria um processo comercial dentro do cliente utilizando o digital. Muitas vezes, na maior parte das vezes, usando automação. O lead ele já cai lá dentro de um sistema de CRM, um gestor treinado pela agência distribui isso entre a equipe comercial que já está treinada, essa equipe ela faz uma pré-qualificação e depois vai para o vendedor que conclui a venda dentro do negócio. Só que tudo isso de maneira muito rápida e automática. Lá no interior, a gente tinha muito problema com o cliente que recebia lead e depois ele não conseguia vender. E a gente ficava muito chateado com os feedbacks de que, cara, você está me gerando lead, mas eu não estou tendo resultado. Ele falou, pô, mas a gente está fazendo o trabalho direito, o lead está caindo lá para o cara. Por que esse cara ele tem interesse pelo produto ou pelo serviço e por que depois o cliente não consegue vender? Vamos começar a ligar? A gente começou a entrar em contato e a gente começou a ver que o cara não fazia follow-up, o cara ele não entrava em contato no momento certo, ele não tinha pré-qualificado, ele não tinha entendido de fato qual era a necessidade daquele cara na hora da venda. E a gente começou a fazer isso dentro de casa. Funcionou, a gente levou para o cliente um resultado diferente daquele que ele estava tendo internamente. Então a gente, que não era especialista do produto, conseguia vender. Por que ele, que era especialista do produto, não vendia? Então a gente entendeu que não dava para fazer isso dentro da agência, mas dava para a gente profissionalizar o cliente.
Então a gente entrou com uma consultoria, além da execução, da estratégia, do planejamento, de uma ação digital comercial, a gente começou a prestar consultoria para o cliente, montar time, SDR, enfim, e fazer com que esse cara tivesse uma performance diferente. E lá dentro da própria agência, a gente muitas vezes é remunerado por performance. A gente acredita tanto que um bom processo comercial, com automação, com ferramenta, com tecnologia e com estratégia, ela pode dar tão certo, independente do momento que a gente esteja vivendo, se é crise ou se não é, que a gente topa uma remuneração por performance. E tem dado certo. A gente resolveu o problema da nossa agência, porque o ciclo ele era curto, né? O cara ele vinha com uma grande expectativa, a gente gerava demanda, ele não vendia, ele saía falando que não tinha resultado. Então foi uma forma que a gente encontrou de fazer com que o cara ficasse mais tempo conosco. Entendi. Então, assim, o que a gente pode entender hoje, num trabalho de digital, você teve que entrar um pouco mais a fundo então, no negócio do cliente. Porque você gerando o mesmo lead, gerando volume de leads, o cliente, por não ter resultado em vendas, ele não estava percebendo esse valor, né, desse trabalho que a gente estava fazendo. Então, para isso, você teve que entrar no negócio do cara e ajudar ele a organizar a performance comercial dele no digital, porque vendas vindo do digital não estavam performando por conta desse erro de processo. Exatamente. E, cara, isso não estou falando só de pequenas empresas que têm esse tipo de problema. Grandes empresas também têm problema de desempenho comercial. Muitas vezes os caras não têm meta, as metas elas são anuais, mas elas não são apuradas semanalmente. E aí no final do mês fica muito difícil de você conseguir correr atrás do prejuízo e atingir uma meta. Os contatos eram feitos muito por telefone. Cara, eu tô há 15 anos no mercado e nesses 15 anos eu vi muita dança das cadeiras, né? O cara ele fica trocando de agência, o culpado sempre é a agência. E o cliente tem uma dificuldade enorme de assumir a sua responsabilidade dentro do negócio. Então essa foi uma maneira que a gente encontrou de mostrar para ele que o problema estava lá dentro, não estava na agência. A agência estava gerando demanda. Só que lá dentro ele não sabia tratar essa demanda. Muitas vezes os agentes digitais, as agências, elas acabam perdendo o cliente porque não consegue ou não quer entrar no negócio para poder provar, cara, o que eu estou fazendo está certo. O problema está no seu negócio. Aí quando o cliente pede assim, mas me mostra, muita gente já fala assim, não, isso aí é com você. Tô aqui, tô te entregando o lead. Quando você começa a ser um parceiro que vai além disso e começa a ajudar ele, aí realmente ele vê valor. Bem bacana esse seu trabalho, viu? Cara, e não é só também implementar processo. Quando eu falo da parte estratégica, o cliente, normalmente, o produto dele é o melhor. E, cara, a gente precisa ser... humilde, né? Realista de que nem sempre o nosso produto, né, no caso dos nossos clientes, nem sempre o produto dele é o melhor do mercado. Ou nem sempre ele é o mais barato. Ou se ele não é o mais barato, as pessoas muitas vezes não enxergam valor no produto dele porque talvez a comunicação está errada. Mas falta muitas vezes humildade dele assumir isso, dele entender. E às vezes o produto dele não é um produto vendável, cara. Não vai ter giro, não vai ter demanda, não tem cliente para comprar aquilo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O cara quer vender tulipa de chopp de plástico a R$25. Quando você pesquisa no Google e ali no Google Shopping você vê a R$9,90, a R$7,90. Quem vai vender mais? A tulipa de chopp de plástico a R$25 ou a tulipa de cristal a R$9,90? É óbvio que a tulipa de chopp é R$9,90, só que o cara, ele acha que o produto dele é melhor do que todos os outros e que as pessoas vão comprar. Só que na prática isso não acontece. Então, cara, aí vem a parte estratégica de gerar um pouco de inteligência para o cara. Porque a gente tem essa informação com as ferramentas que a gente usa hoje para gerar campanha, ver volume de pesquisa no Google, enfim, a gente tem informação. Então, eu preciso levar essa informação para o meu cliente com uma inteligência de, seu produto não vende. E se ele topar adequar o produto para aquela demanda que a gente tem, a oferta fica melhor e aí fica mais fácil vender. Não adianta a gente querer vender sorvete no Polo Norte, cara. Por que no calor a gente racha de vender sorvete? Por que as coisas elas acontecem
num período sazonal, porque naquele momento tem oferta. Só que tem cliente que não tem humildade ou não consegue perceber isso. Então a gente leva um pouco de inteligência para ele. O modelo que você está comentando um pouco, o nível de profundidade que você entra, me traz um pouco aquela ideia de que algumas grandes consultorias de mercado, né, começam a comprar agências para entrar no digital. Porque quando você começa a falar de performance digital, performance de vendas, né, você começa a entrar na estratégia de negócio do cliente, que é o que você está falando aqui. Você começa a entrar nesse nível de estratégia, nesse nível de consultoria, né? Então, muitas consultorias hoje estão comprando agências, né? Você acha que é uma tendência que as agências digitais elas percam um pouco desse nome de agência, que agencia alguma coisa, para ir para mais um viés de consultoria de negócio? E, lógico, focado no digital, né? Cara, pode ser sim uma vertente interessante em relação a esse assunto, porque não adianta a gente apenas vender o core do negócio. Eu vendo performance digital, anúncio, mídia programática, Google, Facebook, etc. Se depois o cara ele não conseguir ter resultado com aquilo que você faz. Uma das falhas que eu vejo nas agências, e eu já tive sócios, eu estou nessa há um tempo, é não ter envolvimento dentro do negócio do cliente. Porque quando você tem envolvimento e você conhece, entende do produto e aí você começa a entender com as informações que a gente consegue colher, com as ferramentas que a gente usa, de que aquilo pode ser vendido ou que aquilo não tem como ser vendido, fica mais fácil você adequar o caminho, né? Corrigir a rota e ter sucesso numa campanha. Então pode ser sim, né? As agências elas começarem a se transformar em consultorias, entregar inteligência, entregar estratégia e também execução. E Vinícius, se você pudesse dar algumas dicas sobre como aumentar as vendas B2B, né, no mundo digital, quais seriam? Cara, eu vejo muita gente esperando os clientes procurarem, né? E fazendo um trabalho para depois você responder, né, os contatos. Então fala-se muito de inbound, vamos gerar conteúdo para a gente ter relevância. Eu acho tudo isso muito válido, porém resultado de médio a longo prazo, até você conseguir criar relevância. E nos dias de hoje, principalmente no momento de crise, não dá para ficar esperando o cliente chegar. Então a gente precisa ir até ele. Entender se de fato tem demanda para aquele produto. Se tiver, a gente vai buscar essa demanda através de anúncio. Algo que eu tenho feito muito dentro do tema é ajudar o cliente a criar um produto que seja, que naquele momento esteja sendo procurado, investir em mídia com foco ou em venda direta ou em captação de lead, e depois levar esse cara para dentro do comercial e a gente fazer uma venda mais rápida. Bom, Vinícius, se você fosse dar algumas dicas sobre como aumentar as vendas B2B no mundo digital, quais seriam? Cara, vejo muita gente reclamando que não tá vendendo, né? Quando a gente olha para um momento como esse, de pandemia, de crise, eu vejo muita gente reclamando que as minhas vendas caíram, não estou conseguindo vender e etc. Mas eu vejo muita gente fazendo um trabalho também de médio e longo prazo. Então, vou investir em inbound, vou investir em conteúdo, estou investindo em comunicação em rede social, às vezes com pouco investimento em mídia, né, para captar volume de leads com maior velocidade, esperando, né, ganhar relevância para organicamente ter resultado. Acho tudo isso muito legal, eu faço isso dentro da agência, mas a gente precisa ter uma venda mais ativa, a gente precisa ter uma estratégia de captação e de venda mais rápida. Então, cara, eu preciso criar campanhas com gatilhos, eu preciso criar senso de urgência, eu preciso criar uma estratégia de venda de produto onde eu trabalho talvez dentro do cliente com produtos com margem menor e aí eu aumento a margem média do cliente em outros produtos criando kits. Então, cara, a gente precisa criar oportunidade e divulgar. Mas como é que eu vou criar essa oportunidade? Primeiro, eu preciso entender quais são as dores, quais são os problemas, quais são as necessidades dos meus clientes. Então, vou dar um exemplo para você de um cliente nosso que produz utensílios
de cozinha para o mercado profissional. Então o cara atende bares, restaurantes, etc. Você pega agora esse momento de pandemia, esse cara estava ferrado. Com bares e restaurantes fechados, como é que esse cara vai vender? Não adianta, a gente poderia criar a melhor campanha, o melhor criativo, fazer a melhor configuração de anúncio possível, mas esse cara não iria vender. Bar e restaurante fechado por 3, 4 meses. Impossível. Então a gente levou para dentro do cliente uma informação. Volume de pesquisas para máscaras. Cara, lá em cima, um monte de gente procurando. Leva uma ideia para o cliente. Você consegue desenvolver um molde para fazer máscara de acetato? Pô, consigo. Quanto tempo? Levo 10 dias para fazer. 10 dias, legal. Então, ele começou a produzir. Em 10 dias o molde estava pronto. Na sequência, a gente começou a desenvolver vídeo, desenvolver as peças com foco em venda no Facebook, Instagram e campanhas de Google. E começamos a captar. O volume estava altíssimo. No meio do caminho a gente teve um problema. Tanto o Google quanto o Facebook não permitiram, a partir de um determinado momento, investimento em anúncio com produtos relacionados à Covid-19. Então, para criar uma concorrência leal e para que as empresas não se enriquecessem através de um tema tão complicado no momento, eles bloquearam. E aí, mas naquele momento a gente já tinha feito um barulho e o cara rachou de vender máscara de acetato. Era o core do negócio do cara? Não era. Mas se ele fosse esperar bares e restaurantes reabrirem naquele momento, esse cara talvez não teria sobrevivido. Então, quando você começa a olhar o digital, né? Então, a sua ideia é realmente, uma dica pelo que eu peguei aqui, olhe o mercado e veja as oportunidades que existem. Muitas vezes você se oportunou em placa digitalmente, mas você tem outro tipo de produto que você identifica que você pode começar a produzir e vender, seja pelo momento, seja porque existe um volume de busca que você desconhecia, né? E você começa a abrir novas frentes de mercado. E pode passar por uma crise, ou se não tiver em momento, que nem agora, no momento pandêmico que nós estamos, você pode abrir uma nova frente e aumentar suas vendas. Então, a sua ideia é justamente assim, quando você vai entrar no B2B, ele vai entrar para o online e tentar entender como é o mercado, qual o mercado que ele pode atingir com qual tipo de produto. É esse tipo de análise? Sim, mas mesmo que naquele momento o cliente ele não tenha um produto tão procurado, né? Mas é um negócio do cara, mas existe demanda, a gente precisa também envelopar essa demanda, cara. Colocar numa embalagem mais bonitinha, utilizar tanto para B2B, utilizar no B2B, na verdade, o que o mercado varejista faz com maestria, né? Criando oportunidade de venda, criando datas promocionais importantes para aquele setor, colocando o produto numa embalagem com maior valor agregado, criando campanhas com gatilhos de urgência, oportunidades de preço, estratégia de preço funciona muito bem. Utilizar as técnicas antigas dentro do digital, né? A gente trabalhar campanhas com gatilhos e com produtos, o chamado boi de piranha, às vezes até com margem negativa, mas na junção daquele produto com outro, a gente consegue entregar para o cliente a margem que ele espera. Então, isso a gente tem feito dentro da agência e tem funcionado. A gente conseguiu elevar as vendas de uma distribuidora do setor farmacêutico, e o cara estava com enorme dificuldade, a gente conseguiu elevar o faturamento dele com estratégia de preço. Então, o que o digital, qual foi a importância do digital dentro do processo? O digital levou a informação para o cliente, porque as pessoas hoje estão 100% conectadas, né? Mas se a gente fosse vender da forma como ele estava, entregando a mídia, o produto de uma maneira simples, ele não ia vender, até porque ele não estava vendendo. Então a gente começou a usar algumas técnicas comerciais e funcionou. Fazer, cara, assim, eu tô há 15 anos no mercado e eu vejo muita gente falando de inovação. Mas muitas vezes inovação não é você criar uma tecnologia nova, cara, é fazer a roda girar. É fazer o simples, é fazer o básico. Tem muita gente reclamando, se vitimando, mas aí na hora do vamos ver o cara não está... apto a fazer, né? Não está apto, o produto dele não vende, ele não é humilde o suficiente para reconhecer isso.
a empresa tem um problema de equipe e ele não enxerga. Então, o meu papel junto dos meus clientes, principalmente nesse momento, tem sido maior envolvimento dentro do negócio e trazer para ele informação. O digital nos dá essa oportunidade. E com essa informação a gente gera inteligência, e se o cliente comprar essa inteligência, com certeza o digital ele é o principal canal hoje para levar a informação para quem quer comprar. E no B2C, você acha que é semelhante ou tem alguma característica muito específica? Cara, no B2C, eu vou citar o exemplo de um... Assim, normalmente as pessoas gostam de citar cases muito grandes, né? Mas eu gosto de citar cases pequenos. Eu até falei do sorvete agora. Vou citar um caso de uma sorveteria de Ribeirão Preto. Cara, fechou a loja, porta fechada. E agora, como é que eu vendo? Delivery, iFood, aplicativos, frete grátis. É possível gerar demanda? É possível, cara. A gente só precisa adequar o negócio. As pessoas estavam acostumadas a irem tomar o sorvete na sorveteria. Porra, mas delivery de sorvete funciona, não derrete? Funciona, desde que você crie, né, embalagem própria, adequada, que o cara não saia com 20 pizzas como o entregador de pizza sai. Então, se você olhar para dentro do negócio de uma maneira diferente, criando processos diferentes, criando mais canais de atendimento via WhatsApp, atendimento via Facebook, atendimento via Instagram. As pessoas elas querem direcionar o atendimento, as empresas normalmente querem direcionar. Mas, cara, será que as pessoas elas querem ser atendidas daquela maneira? Não é melhor a gente dar a opção e o cara ele escolhe por onde ele quer ser atendido e aí vamos utilizar uma ferramenta onde eu concentro todos esses canais e consigo ter um atendimento mais organizado? Então, esse é um exemplo simples de varejo e que a gente conseguiu potencializar as vendas no momento de pandemia. O cara com a loja fechada vende mais do que com a loja aberta. Isso eu tinha um exemplo parecido em Jundiaí, um conhecido meu que é dono de uma pizzaria, e até falou assim, cara, eu acho que eu não sei se eu vou abrir. Eu peguei, acabei dispensando alguns funcionários, fiquei com alguns que realmente são necessários, reduzi meu custo de estrutura, né? E estou fazendo delivery a rodo, muito delivery. Eu aperfeiçoei meu sistema de pedidos, meu sistema de entrega, eu aperfeiçoei isso. E, cara, eu estou vendendo mais do que quando eu tinha aqui o rodízio, quando servia para os clientes, né? Não sei também se é uma fase, depois desse tempo, depois passando esse período assim mais de isolamento social, né? Se a coisa não vai ter a exigência do público de realmente ir fisicamente no local e usufruir, porque hoje, lógico, aumentou muito o pedido porque você não pode sair para poder ficar lá no restaurante muitas vezes, né? Com certeza, mas por um outro lado, criou-se um hábito novo em pessoas que nem aplicativos tinham no seu celular. Tem esse ponto também. E muitos começaram a conhecer a pizza dele. É lógico, Rodrigo, que o mundo, eu vejo muita gente falando do novo normal. Eu acho que o mundo mudou por conta de tudo isso. E acredito que algumas coisas vão permanecer. Mas é lógico que algumas coisas vão voltar ao normal. Porque é gostoso pegar a família em um domingo, numa sorveteria, numa pizzaria, comer, sair de casa e tal. Então, é lógico que as pessoas vão voltar a frequentar restaurantes, bares, etc. Mas criou-se um mundo de possibilidades. Mas criou uma opção nova. E o digital entra perfeitamente. Então, para o meu negócio, esse momento de pandemia, né, para muita gente foi terrível. Para mim foi espetacular, porque muita gente procurou quem é um facilitador, né, para transformar negócios físicos em negócios digitais. Então, para a gente foi muito bom. E para aqueles clientes que toparam as nossas ideias, foi super legal. Então, o cara começar a vender pelo WhatsApp. Cara, é simples. É fazer a roda girar, como eu estava falando. Lojas de calçado. Pô, os shoppings estão fechados. Como é que eu vou vender? Tô ferrado. Eu acho que esse evento, assim, ele provou que nem o básico era feito direito. Nem o básico, né, que poderia ser feito, que ter um bom site atualizado, com captação de leads, pelo mínimo que seja, ter um número de WhatsApp de atendimento. Assim, provou que o básico não existia, os clientes também não conheciam.
Os clientes que falam assim, os clientes da marca não conheciam esses meios de contato. Falha de comunicação. Eu acho que isso aí veio como realmente um banho de água fria, um tapa na cara para as pessoas aprenderem que assim, cara, vamos começar a olhar o digital com mais carinho. Eu acho que eles não saem mais da vida das pessoas, das marcas não vão sair mais. Eu queria saber de você agora o seguinte, você acha que é possível a gente digitalizar um departamento comercial como um todo assim? Com certeza. A gente tem feito muito isso hoje. Campanha integrada já com o sistema de CRM, equipe treinada, automação, respostas automáticas utilizando, né, chatbots e aí, lógico, acompanhado por uma equipe mais capacitada, que já conhece as ferramentas. E isso tem feito com que as empresas elas hoje conseguem atender muito mais clientes do que antes, mas precisa vir de cima para baixo. Se o presidente da empresa, se o dono da empresa não compra a ideia, o restante da empresa não vai comprar. Então é possível, desde que o presidente tope e seja uma decisão tomada de cima para baixo. Porque cria-se muita resistência, né? Quando você quer mudar. O vendedor está acostumado a vender daquele jeito e para ele é zona de conforto, a vida inteira ele fez daquela maneira. E quando você quer criar uma mudança, é natural do ser humano criar uma resistência. Porque para ele é zona de conforto, né? Pô, estou acostumado, eu acordo de manhã, vou para a empresa, faço dessa mesma maneira há 20 anos. Então, só é possível mudar se o presidente da empresa ele topar. Então, transformação digital dentro do negócio, né, que hoje fala-se muito, não é só dentro de uma área, não é só dentro do marketing ou do departamento de tecnologia. Se a empresa inteira não comprar essa ideia, fica difícil digitalizar qualquer departamento. Mas é possível sim, e a gente tem feito isso, cara, em negócios muito diferentes. Funerária, incrível, a gente atende uma funerária no interior e, cara, hoje o departamento comercial ele é todo digital, todo digitalizado. Tem equipe, só que essa equipe ela respeita um processo digital, porque o principal meio de captação de clientes interessados em planos de assistência familiar e funerário vem da internet. E se esse cara ele não tiver treinado e capacitado, ele não vai conseguir abordar. Então a gente tem casos em clientes muito diferentes e funciona para qualquer tipo de negócio, desde que o dono da empresa tope a ideia. Se esse cara encabeçar, cara, metade do jogo tá ganho. Vinícius, a gente está chegando ao fim do nosso encontro, mas eu gostaria de finalizar que você desse algumas dicas aí, umas 2 ou 3 dicas, seja para agente digital, seja para uma marca, um anunciante, sobre quais são os principais pontos para olhar no negócio, num projeto digital, seja um e-commerce, um site, um aplicativo, não importa, para começar a melhorar a sua performance de vendas. Melhorar, assim, 3 dicas, por exemplo, olhe isso no seu site, por exemplo. O que você indicaria como primeiros passos? Cara, primeira coisa, se o cara ele não tem uma presença na internet, já começa a ficar muito difícil, como você mesmo disse, né? O cara não tem um site bom, o cara não tem uma rede social atualizada, não adianta a gente divulgar, porque depois as pessoas elas vão pesquisar sobre a empresa e vão ver que o negócio está meio abandonado, já não tem tanta credibilidade, aí fica difícil vender. Então, o primeiro item regularize a sua presença digital. Se você não tem, crie bom site, bons perfis em redes sociais atualizados e comece a falar do teu produto de maneira segura. Segundo, cara, o seu produto é possível de vender? Será que não tem produtos melhores no mercado, mais baratos? Porque não é fácil... É impossível, cara, na verdade. É muito difícil vender um produto que as pessoas não querem comprar. Então, as pessoas querem comprar o meu produto? E aí, cara, é difícil fazer uma autocrítica dentro do negócio. Mas olhe para o seu negócio e entenda se as pessoas querem comprar. E, inclusive, para o agente digital. Porque muitas vezes a gente está vendendo algo que o cliente não quer comprar. Quando eu brinquei no nosso bate-papo aqui sobre... performance comercial digital, eu brinquei, foi a gourmetização da área comercial. Entregar para o cara algo que já era feito, mas de um jeito diferente.
em que ele enxergue um pouco mais de valor. Então, cara, olhe para dentro do seu produto e para o teu serviço e veja se tem demanda e se de fato é possível vender. E terceiro, cara, não tem milagre. Retorno sobre investimento só acontece depois do investimento. Não adianta querer ter resultado organicamente. Se você tiver paciência, tiver tempo, né, para investir em conteúdo, criar relevância e poder esperar aí bastante tempo, ok. Mas nos dias de hoje ninguém tem tempo para isso, né? Ninguém tem paciência para esperar. Todo mundo precisa de resultado rápido. Então, precisa investir. Só que aí conte com alguém que faça com que o teu investimento ele de fato te dê retorno, né? Não saia fazendo de qualquer maneira. Procure na Abrad um associado, uma empresa que é capacitada, que é competente para essa função. Não sai fazendo com qualquer um, não vai fazer com o sobrinho e querer ter resultado de gente grande. Para ter resultado de gente grande, tem que jogar o jogo de gente grande e tem que fazer o correto. E por último, cara, para encerrar, é fazer o básico. Antes o feito do que o perfeito. Muita gente quer enfeitar o pavão, quer fazer... o cara não tem nenhum site bom e quer fazer um aplicativo para vender pizza. Se o seu site fosse bom, o cara compraria pizza no seu site. Se ele for responsivo, se ele estiver funcionando bonitinho, atualizado, o cara não precisa entrar no teu aplicativo para comprar pizza, ele compra no teu site. Agora, se você tiver tudo bonitinho, aí tudo bem, faça o seu aplicativo. Né? Eu sou a favor, mas desde que o básico esteja funcionando. Então, olha primeiro para dentro do seu negócio, veja se a sua presença digital está redonda, olha para o seu produto e, cara, comunique, vá para cima. Não fique esperando o cliente bater na tua porta. Não tenho dúvida que a hora que o cara parar de reclamar e fazer isso, o negócio dele vai dar certo. Vinícius, obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter vindo de Ribeirão Preto até aqui em São Paulo para participar do nosso Abrad Talks. Novamente, o Vinícius é nosso embaixador da região de Ribeirão Preto. Agências interessadas na Abrad ou associados da região podem procurar o Vinícius, está à disposição de vocês. Tá? E nós vamos nos ver num próximo Abrad Talks. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente.